Olá, nesse vídeo nós vamos apresentar o projeto que foi desenvolvido para detecção automática de círculos, utilizando as técnicas de processamento de imagem. Esse projeto ele é dos alunos Laís Vitória Batista Santos e Tiago Rodrigues dos Santos, e nós utilizamos para esse projeto a biblioteca SkyImage com algumas técnicas de suavização, o filtro de Sobel, o filtro gaussiano e a transformada de Huff, além de algumas funções importantes que nós criamos, que iremos demonstrar ao longo desse vídeo, além da implementação base, e também nós organizamos o projeto em algumas pastas. Nós temos o código base, né? Uma pasta de imagens com todas as imagens que foram utilizadas para realizar os testes e um metadata que é o resultado do RoboFlow de cada uma dessas imagens. Ele possui o resultado do que seria o certo para cada uma dessas imagens. E a partir dessas informações existentes nesse JSON é que nós conseguiremos ao final demonstrar as taxas de acerto e erro. Nossa ideia inicial para esse projeto é detectar bolas. Então, nós imaginamos ao longo do projeto criar uma função de pré-processamento que fizesse a limpeza da imagem, de modo que tornasse mais fácil identificar a presença de círculos. Então, para isso, nós utilizamos o filtro gaussiano para reduzir esses ruídos de alta frequência, e isso é muito importante porque a existência desses ruídos prejudica tanto o Sobel, que é o filtro que nós utilizaremos em seguida, quanto a transformada de Huff. Então, nessa função de pré-processamento, nós tomamos o cuidado para remover apenas os ruídos e preservar a imagem a fim de evitar a remoção de demais informações importantes. E essa ideia veio justamente porque em algumas imagens nós tivemos dificuldade para identificar a presença das bolas, dado que ela tinha muita informação. Ao final, nós demonstraremos as imagens e seus resultados. Então, para isso, nessa função, nós implementamos aqui o filtro da Gaussiano, que é importado do SkyImage, e aplicamos o Sobel sobre essa imagem já filtrada. A partir disso, nós utilizamos uma função que identifica o limiar. Essa função a gente criou baseado no método OTSU. E a partir da utilização dessas funções, nós também encontramos a densidade na imagem e a quantidade de componentes, utilizando uma função que a gente também criou para identificar os componentes únicos. E a partir disso, nós tomamos uma decisão de se a densidade for maior do que uma taxa definida, ou a quantidade de componentes também for maior do que uma taxa definida, a gente identifica que essa imagem tem ruído. E somente para essas imagens que possuem ruído, a gente faz uma limpeza mais pesada, aplicando uma binarização, uma abertura, né, o fechamento e uma erosão. Como mencionado, a gente criou algumas funções. Por exemplo, essa do threshold, baseado no método OTSU, e o myLabel, que identifica os componentes únicos. Então, elas estão presentes aqui na etapa de funções importantes. Essa função
do threshold, ela basicamente visa identificar o limiar ótimo daquela imagem. Então, nós binarizamos, né, essa imagem e implementamos esse método que visa encontrar esse limiar ótimo e maximizar a partir da maximização ali da variância da classe de pixels. Então, essa função ela inicia achatando essa imagem, ela também converte essa imagem para um histograma, né? E aí calcula a probabilidade acumulada dessas possíveis limiares e a fim de encontrar o centro das imagens. A partir dessa probabilidade acumulada, é que a gente vai computar a variância entre essas classes de pixels e encontrar esse threshold ótimo, ou seja, esse limiar ótimo que vai identificar o círculo ali dentro da nossa imagem. Dando continuidade a outra função que a gente também criou e que é super importante para identificar esses componentes únicos da imagem, né, se tem ruído ou não, foi a MyLabel. E o objetivo, né, dessa função é basicamente identificar regiões binárias distintas. Então, a gente implementou manualmente essa função e ela percorre a imagem pixel a pixel. E quando ela identifica um pixel, ela o rotula. Ela identifica, marca ele, né, como um pixel único. Assim, a gente vai conseguir identificar se aquele pixel já foi mapeado e quantos pixels existem ali naquela região, né? Pixels ativos, digamos assim. E aí, a partir disso, nós conseguiríamos identificar a quantidade de componentes únicos naquela região. Ou seja, a partir dessa quantidade, nós iremos definir se tem muitos componentes, se a densidade é alta ou não. Além disso, outras duas funções que nós criamos manualmente foram esse, essa função migrate to RGB, que basicamente o objetivo dela é converter a imagem de escala de cinza para RGB, dado que isso vai ser necessário quando nós quisermos desenhar os círculos coloridos nas imagens ao final da demonstração. E essa função mais circle perimeter, ela serve para desenhar os círculos detectados. Ela foi implementada manualmente, de modo a identificar o círculo a partir da simetria de 8 direções. Então, nós utilizamos os pontos conhecidos e o raio a partir desses pontos que são conhecidos, nós conseguimos identificar os outros 8 pontos do, do círculo, marcando assim na imagem o círculo que a gente identificou, né? E aí, como a gente acabou de falar sobre marcar esses círculos, vem a função de detecção do círculo. Essa função a gente criou, né, baseado ali na transformada de Huff. A gente utilizou essas funções importadas do SkyImage e aí ela utiliza a transformada de Huff para retornar os pontos X e Y do centro da imagem e o raio. E aí, dado que agora a gente já explicou as funções base,
basicamente, podemos seguir para, de fato, a detecção do círculo nas imagens. Primeiramente, nós lemos as imagens a partir da pasta, que nós já mostramos anteriormente, e temos a função principal, onde nessa função principal a gente lê cada imagem a partir do array que foi é, listado, né, as imagens. E aí nós começamos com um for que passa por cada item, lendo o caminho dessa imagem, aplicamos a nossa função de pré-processamento e criamos também um, uma variação para sugerir os raios, os possíveis raios ali entre 10% e 80% da imagem. E aí, em seguida, a gente aplica essa nossa função que foi mostrada anteriormente de detecção de círculos a partir da imagem binária que foi pré-processada, removendo ali os ruídos, com os raios que foram sugeridos aqui, entre os 10% e 80% da imagem. E aí, com esse resultado, a gente avalia se os círculos foram encontrados. Caso tenham sido encontrados, esse resultado é guardado, né? E aí, a partir desse resultado, a gente vai conseguir obter os círculos com a coordenada, a altura, o tamanho, e fazer a visualização, utilizando as funções que a gente já mostrou anteriormente. Primeiramente, a função ali que converte de escala de cinza para RGB, para que a gente consiga fazer a marcação do círculo, o perímetro. Aplicamos a nossa função de perímetro do círculo, colorimos esse ponto e ao final nós temos aqui o código que segue para mostrar essas imagens. Aqui nós já temos todas as imagens processadas, cada uma exibindo a imagem original, o círculo marcado e o bounding box, que foi criado um pouquinho mais acima aqui. E aí todas essas imagens estão sendo apresentadas aqui e nós iremos agora mostrar a eficiência do nosso algoritmo. A princípio, a gente importa o nosso arquivo já conhecido de resultados corretos do RoboFlow, que foi o arquivo que eu mostrei anteriormente, e calculamos os erros e os acertos. A princípio, nós utilizamos uma taxa de critério de acerto de 10 pixels para cada imagem e vamos passando item a item pelos resultados do ROF, que foi salvo um pouco mais acima, aqui, quando a gente estava no nosso código principal. A gente salvou essas informações. E aí, com essas informações, nós validamos, fazemos um ajuste de escala, né, caso essa imagem tenha sido redimensionada. Então, alteramos esse valor de escala e como é um círculo, usamos metade da largura desse raio. E aí, a partir do resultado do ROF, nós pegamos o centro, né, o x, o y e o raio, e calculamos um erro euclidiano desse centro com base ali nos valores que a gente encontrou, o erro absoluto desse raio e a partir dessa definição do acerto, com o threshold e o erro, que basicamente esse erro do centro e o erro do raio tem que ser menor que os 10 que a gente definiu, a gente adiciona um dos nossos acertos, ou seja, aqui na nossa eficiência, nós criamos um gráfico que demonstra o total de imagens avaliadas, o total de acertos que foi calculado anteriormente, os erros,
a taxa de acerto em percentual e a taxa de erro em percentual. Então, nós avaliamos aqui um total de 32 imagens, com 19 acertos e 13 erros, uma taxa de acerto de aproximadamente 60% e uma taxa de erro de aproximadamente 40%. E, em geral, nosso, nosso código ele apresenta um bom desempenho, com imagens que possuem um bom contraste e bordas bem definidas, com baixo ruído, como, por exemplo, essas imagens aqui, e possui falha, na maioria dos casos, em imagens que possuem muito ruído ou bordas fragmentadas ou retas, como esses casos aqui.